Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando agora, mais uma aula de farmacologia, E a gente vai dar seguimento ao conteúdo trabalhado na aula anterior, tá? Hoje, pessoal, a gente vai ver sobre vias de administração dos fármacos. O que é as vias? Por onde eu administro esse medicamento? Onde esse medicamento ele é introduzido no paciente, no organismo do paciente. Então, a gente vai conhecer essas vias de administração, tá? E para a gente escolher essas vias de administração, a gente tem que pensar em algumas considerações. Quais são elas? A via ela deve fornecer o melhor efeito útil do medicamento. A condição do paciente também deve ser considerada, A gente avaliar qual é a via que o paciente vai poder tomar aquela medicação. A comodidade, qual é a via mais cômoda para aquele paciente. Qual é a via mais segura. Qual é a via que tem um custo melhor, Então, são algumas condições que a gente tem que estar avaliando, A gente tem que pensar que a existência do medicamento tem diferentes formas farmacêuticas, E a administração de medicamentos é uma das tarefas de maior responsabilidade da equipe de profissionais autorizada a praticá-la. Requer conhecimento de farmacologia e terapêutica médica, no que diz respeito à ação, à dose, a efeitos colaterais, métodos e precauções da administração das drogas, Ou seja, pessoal, eu não vou administrar um medicamento de qualquer forma. Existe uma técnica correta para administrar. Cada medicamento tem uma dose preconizada que eu posso administrar, Então, eu não vou sair administrando aleatoriamente com doses aleatórias, Eu tenho que pensar que eu tenho que seguir um protocolo tanto para a administração quanto para a dose da medicação, tá? E quais são os cuidados que a gente tem que ter na administração de medicamentos? O primeiro cuidado é não administrar medicamento caso haja dúvida em relação à prescrição. Eu só posso administrar um medicamento se eu tiver uma prescrição médica, O único profissional habilitado para realizar prescrições é o médico, Lógico, tem outros profissionais também, como dentista, Às vezes o enfermeiro também, se tiver protocolo municipal, ele pode administrar, prescrever alguns. Mas vocês, como técnicos de enfermagem, vocês têm que seguir a prescrição médica, Identificar o paciente, Eu estou indo lá no quarto, vou administrar uma medicação no seu José. Eu tenho que ter certeza que a pessoa que eu estou administrando o medicamento é seu José. Então, eu tenho que chegar no leito, eu tenho que perguntar. Seu José, tudo bem? O senhor vai tomar medicação agora, Eu tenho que ter certeza que é o paciente correto, Eu tenho que ler várias vezes o rótulo do medicamento na qual eu vou administrar. Eu tenho que desprezar medicamentos sem rótulos. Por que sem rótulos? Como é que eu vou ter certeza que é aquele medicamento se o rótulo dele sumiu? Então, eu não posso utilizar medicamentos sem rótulos. Evitar conversa durante a administração. Então, eu tenho que evitar me distrair com conversas paralelas durante a administração. Eu tenho que focar no procedimento que eu estou realizando, Eu tenho que permanecer em lugar claro, ou seja, o lugar que eu for realizar aquela administração de medicamento tem que ser um lugar claro, onde eu possa ver bem, Quando injetável, o medicamento deve ser preparado e administrado pela mesma pessoa. Não é correto um profissional preparar a medicação e o outro ir lá e administrar. O correto é que a mesma pessoa que preparou, ela administre, tá? Você vai confiar que a medicação que está ali, que você está administrando, é o medicamento que o paciente precisa tomar, se não foi você que preparou a medicação. Então, não é correto. A pessoa que preparar a medicação, ela também deve administrar ela. Os medicamentos devem ser guardados em local fresco, limpo, arejado e livre de raios solares. Não esquecendo de medicamentos que necessitam de refrigeração. A administração de todo e qualquer medicamento no primeiro trimestre da gravidez deve ser feito com cautela. O paciente deve ser orientado quanto aos riscos da automedicação. O que é a automedicação, pessoal? A pessoa ir na farmácia, comprar um remédio sem prescrição médica, por conta própria. Ele mesmo decidiu tomar e ele vai lá na farmácia, compra a medicação e toma. Então, agora a gente vai ver quais as vias de administração de medicamentos que existem. Existem as gastrointestinais, que eu vou citar no geral aqui, mas lá na frente a gente vai detalhar cada uma. As gastrointestinais, a gente tem as vias oral ou bucal, a sublingual, a gástrica e a duodenal e a retal.
A gente tem a respiratória, que é aquela feita por inalação e vaporização. E a gente tem por via vaginal, por via cutânea ou tópica, a gente tem por via nasal, a gente tem administração por via ocular, a gente tem administração por via auricular, né? E a gente tem por via parenteral, e por via parenteral elas se subdividem. Todas essas que eu citar agora, elas são administrações por via parenteral. A primeira é a intramuscular, que é feita a injeção na musculatura do corpo. A segunda é a subcutânea. A terceira é a intradérmica. A quarta é a endovenosa ou intravenosa. Tá? E a gente vai falar um pouquinho delas agora, né? De todas essas vias que eu citei. Lembrando, pessoal, que eu vou relatar para vocês agora o conceito de cada via, tá? Agora, em consideração com a técnica de administração, como é que eu realizo uma administração intramuscular, né? Que é a técnica de administração, vocês vão aprender no fundamento de enfermagem, é outro conteúdo que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar, tá? Então, via oral ou bucal, né? É a primeira via que a gente vai ver. É a administração de medicamentos pela boca. É uma via de fácil aceitação pelo paciente e de administração simples. Dentre as desvantagens, podemos incluir o paladar desagradável, irritação gástrica, efeitos colaterais sobre os dentes e absorção alterada devido às alterações na motilidade intestinal. Em relação ao sabor e odor desagradável, poderá provocar náusea ou vômitos, o que pode ser diminuído com a ingestão de líquidos. A irritação gástrica, causada principalmente pelas cápsulas de antibióticos e anti-inflamatórios, pode ser diminuídos pela ingestão de leite ou após as refeições, né? Então, via oral é aquela que a gente geralmente faz a ingestão pela boca, né? E é uma via de fácil administração. O próprio paciente pode pegar o comprimido e engolir, deglutir, né? Ao dispensar o medicamento, orientar o paciente quanto verificar se a prescrição é em jejum, né? Então, quando o paciente leva o medicamento para tomar em casa, a gente tem que dar essas orientações para ele. Verificar se a prescrição é em jejum. Caso o paciente for administrar na farmácia mesmo, não tocar o medicamento com as mãos. Quando o medicamento de suspensão, orientar o preparo de maneira correta. Suspensão é quando vem o pauzinho, a pessoa coloca a água, né, e faz ele líquido, tá? E a gente também tem aquela suspensão com aerosóis, tá? As medicações por via oral devem ser administradas com um copo cheio de água. Olha a próxima via. A próxima via é a via sublingual, né? Que é aquela que geralmente a gente coloca o comprimido abaixo da língua. E a pessoa não pode engolir, ela tem que esperar o medicamento derreter embaixo da língua. Consiste em colocar o medicamento debaixo da língua e deixar que seja absorvido pela mucosa bucal. O medicamento deve ser colocado debaixo da língua, orientando o paciente a não degluti-lo até a sua total absorção. Então, a via sublingual, né, ela tem uma absorção mais rápida que a via oral, né? Por isso que quando a pessoa está presente com a pressão alta, alguns médicos pedem, né, para colocar a medicação via sublingual, né? Porque esse medicamento abaixo da língua, a absorção dele ele cai na corrente sanguínea mais rápido do que, por exemplo, por via oral. Via ocular, né? Que é a via ocular? É a aplicação de colírio ou pomada na conjuntiva ocular, né? Como é que funciona a aplicação de colírio? O paciente deve estar posicionado ou deitado ou sentado, né? Em hiperextensão do pescoço e olhando para cima. O medicamento deve ser instilado com conta-gotas na conjuntiva ocular, afastando a pálpebra inferior e instilando a droga no centro do saco conjuntival. Após a aplicação, pedir ao paciente que feche os olhos para dispensar o medicamento, ocorrendo melhor absorção. Dispersar o medicamento, pessoal, desculpa, havendo maior absorção, né? O excesso de medicamento deve ser enxuto, com gase. O conta-gota nunca deve tocar no paciente e deve ser preferencialmente de uso individual.
Aplicação da pomada. A pálpebra inferior deve ser afastada com o polegar, né? E deve ser colocada cerca de 2 centímetros da pomada com o auxílio da bisnaga. Então, quando fala pálpebra inferior é essa, né, pessoal? Então, você vai afastar a pálpebra e vai colocar, né, aqui dentro, né, a pomada. Após a colocação da pomada, solicitar que o paciente feche os olhos lentamente e faça movimentos giratórios com o globo ocular e retirar o excesso. Via auricular, né? O que é a via auricular? É a administração de medicamento, né, no ouvido, né, no canal auditivo. Então vamos lá, olha aí uma imagem, né, que mostra pingando uma gotinha de medicamento dentro do ouvido de uma paciente, né? É a aplicação de medicamento líquido no conduto auditivo externo. As drogas são instiladas no ouvido com as finalidades de amolecer o cerúmen, aliviar a dor, aplicar anestesia ou retirada de corpos estranhos, como por exemplo um inseto, né? A posição do paciente deve ser com a cabeça lateralizada, deitada ou sentada. No adulto, a porção cartilaginosa do pavilhão auditivo deve ser delicadamente tracionada para cima, né? E para trás, para facilitar a visualização e a introdução da droga. Na criança, puxar para baixo e para trás. O paciente deve manter a cabeça lateralizada por alguns minutos antes de fazer a aplicação no ouvido oposto. Ou seja, apliquei nesse ouvido aqui, eu vou ficar um pouquinho, depois eu vou poder virar para aplicar no outro lado, né? Eu tenho que aguardar uns minutinhos. Até porque para que o medicamento tenha tempo de introduzir lá dentro. Se eu virar rapidamente, o medicamento vai voltar para trás, né? O conta-gotas ou frasco deve ser preferencialmente individual. O que é isso? Cada medicamento destinado para uma pessoa específica, né? Via retal, né? É administrada. Só por essa imagem vocês observam, né, que está sendo colocada uma medicação dentro do reto do paciente, né? É a administração do medicamento pelo reto em forma de supositório ou clister. Aplicação de supositórios. Como é que é feita essa aplicação? Na introdução do medicamento, manter o paciente na posição de cima, esquerdo, para facilitar a introdução. Então, é mais ou menos nessa posição aqui, tá? O medicamento deve ser introduzido delicadamente. O paciente deve reter o medicamento para sua total absorção. Quando vai reter, é o que? Você pediu ao paciente para segurar, para apertar mesmo a musculatura, para que o medicamento, né, o supositório, não volte para trás. Caso haja diarreia, esta via é contraindicada. Caso o supositório saia íntegro após a introdução, é bom repetir o procedimento. Por quê, pessoal? Porque o supositório, quando você introduz, ele tende a derreter, né? Ele vai derretendo para amolecer as fezes, né? Geralmente ele é produzido com glicerina, e a glicerina ajuda a amolecer as fezes, né? Para facilitar a passagem das fezes pelo canal do reto, né? Então, quando o supositório ele volta íntegro, significa que ele não fez o que ele deveria fazer, que era derreter, né, para facilitar a passagem das fezes. Então, você deve introduzir novamente e começar o processo de início, do início, né? Via vaginal, né? É a aplicação de medicamentos no canal vaginal. A aplicação. Antes da aplicação do medicamento, proceder à higiene íntima ou banho. O aplicador deve ser de uso individual. O aplicador deve ser introduzido delicadamente, no máximo 10 centímetros. Geralmente, pessoal, as pomadas, os cremes vaginais que têm vendidos nas farmácias, elas vêm com um aplicador de ar, né? Então, você utiliza e joga fora, é descartável, né? Então, é de uso individual, ou seja, só a única pessoa pode estar usando ele, né? Mas a maioria das vezes agora está vindo só descartável. O aplicador deve ser introduzido delicadamente, no máximo 10 centímetros. A paciente deve ser orientada para fazer a aplicação preferencialmente ao deitar-se. Via cutânea ou tópica.
é a aplicação de medicamentos por fricção na pele, sob forma de pomada, antisséptico, Sua ação pode ser local ou geral, Vai passar mesmo a pomada ou creme na pele, pessoal? A pele deve estar limpa e seca para melhor absorção. Na aplicação, usar fricção ou massagem. Após a aplicação, observar reações da pele, prurido e edema, Via nasal. Só pela imagem já dá para vocês observarem, que a via nasal é aquela aplicada no nariz. É a aplicação do medicamento líquido na mucosa nasal. O paciente deve estar posicionado de maneira que a cabeça fique inclinada para trás e deve permanecer assim alguns minutos após a introdução do medicamento. É igual eu falei, você vira para trás. Se você voltar, a medicação volta também, Então pede-se que você fique nessa posição por alguns momentos, por alguns minutos, Para a medicação ela não voltar. O frasco deve ser de uso individual e não deve tocar o paciente. Agora, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho sobre a via parenteral, Que são aquelas aplicações de injetáveis. Eu vou falar aqui, pessoal, a primeira via para vocês, que é a intramuscular. Mas é igual eu falei, eu vou falar para vocês sobre o conceito. A parte prática vocês vão ver em outra matéria, tá? Então vamos lá. A administração de drogas ou nutrientes pelas vias intradérmicas, subcutânea, intramuscular ou endovenosa por meio de punção da pele com agulha. Quais são as precauções gerais? Todo o material deve ser estéril e maneirado com técnica ascética. Antes da aplicação de qualquer medicamento, deve-se realizar a antisepsia da pele com solução apropriada. Geralmente a gente usa o álcool, tá, pessoal, para fazer essa asepsia. Nunca administrar ou elogiar, Então tem que estar observando muito na hora de preparar a medicação, de preparar a injeção, se não está ficando nenhum ar nela, Intramuscular. Então vamos ver qual é a administração intramuscular, Deve-se sempre observar as condições musculares para a escolha do local a ser aplicado o medicamento. Preferencialmente, região glútea para adultos. O que é região glútea? A região do bumbum, pessoal? Então, em adulto, a maioria das vezes a gente dá preferência para fazer a administração da medicação na área do bumbum. Região vasculateral da coxa para crianças de 28 a 10 anos de idade e lactantes. Então a gente vai pegar o músculo da coxa das crianças, da preferência para fazer a administração de medicamentos nesse músculo, E região deltoide para qualquer idade, que é essa região aqui do nosso braço, que a gente chama de deltoide, que é o músculo que está aí. Então a via intramuscular é feita na administração de medicamento no músculo, então é uma injeção, é feita com seringa, com agulha, tá? A agulha deve ser inserida no músculo formando um ângulo de 90 graus, com o mesmo e com o bisel lateralizado, a fim de evitar lesões das fibras musculares, Então o bisel, pessoal, é uma abertura da agulha, tá? Como eu falei para vocês vão ter oportunidade de ver na aula prática, Para diminuir a dor da aplicação, a agulha deve ser introduzida e retirada com impulso, um movimento único, mantendo o músculo fixo, evitando a troca de mãos. As soluções devem ser administradas lentamente. Não esquecer da lavagem das mãos e asepsia do local com solução de álcool, onde o medicamento será introduzido antes da aplicação. E também todos os materiais devem estar lacrados, de forma que o paciente veja o momento em que será aberto, confirmando sua esterilidade. Então, pessoal, a via intramuscular é feita através de uma aplicação, de uma injeção no músculo, E durante o processo de preparação e administração, por via intramuscular, todo o material tem que ser esterilizado, a técnica para a preparação tem que ser uma técnica ascética, com uma total higiene, Então a gente não pode cometer erros,
E aí vocês vão ter a oportunidade, né, de aprender a fazer essa administração de medicamento, né, nas aulas teórico-práticas que vocês vão ter, né? Se não me engano, é no conteúdo de fundamentos de enfermagem, tá? Hoje, né, pessoal, a gente viu sobre as vias de administração, né, só para recapitular aqui, via de administração de medicamentos, né, a gente tem via oral, sublingual, retal, né, a gente tem vaginal, cutânea, nasal, ocular, auricular, e pelas vias parenterais, né, a gente viu até agora só a intramuscular. E aí na próxima videoaula a gente vai ter a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre a via subcutânea, sobre a via intradérmica, sobre a via endovenosa, né, e relatar um pouquinho para vocês de como funciona cada uma dessas vias, né, e para que elas servem. Lembrando, né, pessoal, que uma das vias onde a medicação cai na corrente sanguínea mais rapidamente é a endovenosa, que é aquela que eu já injeto diretamente na corrente sanguínea, né? As outras vias, né, a intramuscular, a subcutânea e a intradérmica, não. Eu faço uma no músculo, as outras duas eu faço na pele, né? Então, não é diretamente na corrente sanguínea, não. Mas na próxima aula a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ter um momento nosso no fórum, tá? Que eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês. No mais, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.